Agora, 8 horas e 52 minutos. No Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, o nosso ouvinte já sabe que o Brasil fez duas grandes apostas em vacinas. A Coronavac no Instituto Butantan e a desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford na Fundação Oswaldo Cruz. E aí a gente se pergunta o seguinte: em que momento a produção da Fundação Oswaldo Cruz será uma produção considerada num volume suficiente para ajudar o Brasil a passar por esse momento tão delicado da pandemia do coronavírus? É por isso que a gente convidou para falar conosco, agora ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, também no nosso YouTube, o Dr. Marco Krieger, vice-presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Dr. Krieger, obrigado por falar conosco, um bom dia para o senhor. Bom dia a todos. E a gente tem aqui uma ansiedade muito grande, o senhor imagina, em relação aos dados que o senhor vai passar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes nessa entrevista, Dr. Krieger. Então, queria perguntar para o senhor diretamente, o que é que aconteceu com a vacina que vai ser produzida pela Fundação Oswaldo Cruz e em que momento a gente vai ter uma produção com volume suficiente para dar conta aqui da necessidade de consumo do Brasil? Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar que nós entendemos, né, a ansiedade de todos em relação à disponibilização dessa importante ferramenta do enfrentamento à pandemia nesse momento tão grave. Acho que a gente tem que, em primeiro lugar, dizer que não é a única ferramenta, né? Nós temos agora a responsabilidade também de alertar, e a Fiocruz tem feito isso, né, alertar sobre os indicativos que nós temos sobre o avanço da pandemia, e eles são públicos, né, o número de casos aumentando, o número de mortes, a questão dos leitos. Em relação à produção da vacina, nós nos preparamos há mais de 7 meses para estarmos nesse momento mais ou menos na situação que nós estamos, né? Nós entendíamos que existiria uma crise global de vacinas, e é importante salientar, né, que o Brasil, mesmo ainda não começando a ter números da sua produção local muito significativos, já é o quarto ou quinto país que conseguiu passar de 10 milhões de doses aplicadas. Então, você imagina como está a situação global, né? Nós temos 1 ou 2 países que conseguiram avançar muito, nós estamos na frente aí de países que fizeram também esse esforço de antecipação e preparo, mas nós temos algumas fortalezas. Nós temos um Programa Nacional de Imunização e nós temos os produtores públicos. A Fiocruz sempre teve como uma meta, né, no mês de março, nós calcularmos que nós estaríamos aí obtendo o registro, que nós realmente estamos aí com a expectativa de receber esse registro e, a partir disso, começar nossas entregas comerciais. Nós tivemos aí algumas intercorrências que em qualquer processo de produção seriam consideradas normais, né? Atrasar 10 dias, adiantar 10 dias. Nós tivemos sempre o cuidado de, nos nossos cronogramas, alertar esse nível de dúvida, mas nós começamos, então, a fazer os lotes de validação necessários para o pedido na Anvisa. Isso já foi completado, nós já entregamos toda a documentação essa semana, e essa semana é uma semana fundamental para a gente, né, emblemática, porque nós mudamos a chave, nós saímos dessa parte de validação e de consistência e de documentação para o pedido, e nós já estamos, a partir de segunda-feira dessa semana, entrando na produção industrial. Então, realmente, nós vamos produzir aí no mês de março um grande quantitativo de doses, vão ser mais de 15 milhões de doses produzidas, a nossa expectativa, mas é importante salientar que a gente tem um hiato de tempo entre o final da produção e a liberação pelo controle de qualidade. Só para vocês terem uma ideia, a vacina tem que ser testada em relação à sua esterilidade, não pode crescer nenhum micro-organismo lá. E esse teste demora 14 dias. Então, tudo que a gente conseguir produzir até mais ou menos o dia 15, a gente consegue entregar em março. Mas no começo de abril a gente já está entregando muito mais. Então, acho que assim, a nossa expectativa é manter o cronograma que nós colocamos no Ministério, de termos aí ao redor de 4 milhões de doses, 3,8 milhões de doses, né, até o final desse mês, mas logo na semana seguinte nós já vamos entregar um quantitativo igual a todo esse quantitativo que foi entregue no mês. Então, em abril, nossa expectativa, somando, é termos já uma entrega de 30 milhões de doses, né, totais do projeto,
em maio ao redor de 55 milhões de doses, em junho 80 milhões de doses e em julho finalizar as 100 milhões de doses dessa primeira fase. Dr. Krieger, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Só para atualizar o número que o senhor deu agora há pouco, de acordo com a plataforma vacinabrasil.org, o Brasil já aplicou 11.784.046 vacinas até este momento. E como o senhor disse, é o quinto país que mais aplica vacinas no mundo, né? Ficando abaixo apenas dos grandes produtores de vacinas, Estados Unidos, China, o Reino Unido e também a Índia. Agora, eu gostaria de saber o seguinte, doutor Krieger, há uma crítica generalizada e aparentemente consistente, procedente, de que todos no Brasil, mas sobretudo o governo federal, todos demoraram muito a tomar providência. O governo federal, enfim, com uma certa, eu não sei se desinteresse, enfim, o fato é que somente agora é que, por exemplo, a Fiocruz, que já deveria estar nesse jogo há muito tempo, está iniciando o processo industrial da produção de vacina. O que é que poderia ter sido feito diferente, Dr. Krieger, para que este momento agora nós tivéssemos vivido, por exemplo, lá em dezembro, que foi o que aconteceu com a maior parte dos países? Na verdade, nós tivemos, é importante salientar 2 pontos, né? Em dezembro, nós tivemos muitos países que começaram a vacinar, mas com um número de doses assim que é mais uma questão de sinalização para a população que estariam começando do que um acesso realmente importante ao número de vacinas, né? Nós tivemos mesmo nos países vizinhos aqui que começaram a vacinar muito antes que a gente, mas tem números muito menores, né? A preocupação da Fiocruz sempre foi em garantir um acesso massivo, né? A vacina ela tem esse caráter de proteção individual, mas tão importante quanto esse caráter é a proteção populacional, né? Você ter uma imunidade populacional que diminua a circulação do vírus. Então, o nosso projeto sempre foi pensando num acesso global. A gente começou a trabalhar com isso em junho, numa situação muito difícil, porque não existia produto disponível no mundo. Então, nós tivemos que usar aspectos da lei de inovação para podermos, então, fazermos um processo de uma encomenda tecnológica de um produto que ainda não existia, com base, então, nessa possibilidade de exploração do aspecto da lei. Não existia a possibilidade de contratar vacinas prontas porque elas não existiam e a lei não permite que você faça essas aquisições. Então, acho que a gente tem que ver também esse cenário. Nós, como uma instituição tecnológica, buscamos a encomenda tecnológica para poder garantir que nós estivéssemos nessa produção e eu tenho certeza aí que os números, né, que vão ser aplicados de uma vacina que se mostrou, né, uma das vacinas aí com a melhor matriz de análise, isso eu acho que é importante também a gente salientar, né? Nós fizemos aí uma análise em junho do ano passado, avaliando a tecnologia, avaliando os dados que existiam até aquele momento da tecnologia, o preço da vacina, as condições de produção da vacina, as condições de armazenamento e transporte da vacina, e essa vacina tem, em artigos aí que foram publicados nessa semana, em importantes revistas, mostrado que ela é a vacina que, até o momento, tem as melhores condições de serem aplicadas em saúde pública. E a gente nem começou ainda, né, a utilizar e já temos aí um bom número de pessoas vacinadas. A gente tem a expectativa que consiga avançar muito rapidamente. Tivemos algumas intercorrências, né, já é de domínio público, eu acho que é importante termos essa transparência, mas essas intercorrências, elas num período normal, uma semana de atraso, elas passariam despercebidas. Nesse momento, né, uma semana significa um atraso no momento difícil da pandemia, nós entendemos isso, mas também temos que nos esforçar para tentar minimizar no futuro próximo, e estamos fazendo isso, o impacto dessas intercorrências. Quem está conosco aqui na Rádio Bandeirantes, ao vivo, é o Dr. Marco Krieger, vice-presidente da Fundação Oswaldo Cruz, falando conosco sobre vacina. Dr. Krieger, queria perguntar para o senhor a respeito da efetividade dessa vacina do laboratório AstraZeneca em relação à variante P1, chamada de variante de Manaus, brasileira, sabe-se lá que nome
vai vingar, mas o fato é que esse vírus circula cada vez mais entre nós no Brasil. Inclusive, nessa semana, a gente fez uma entrevista aqui no Jornal Gente com o virologista do laboratório DASA, que contou que numa amostragem de quase 200 testes em cima de pessoas que positivaram para a Covid, feitas pelo laboratório, nessa amostragem, 80% dos testes detectaram a presença dessa variante P1, que já circula livremente aqui entre nós. O que é que já se sabe de concreto a respeito da efetividade dessa vacina que está sendo fabricada pela Fundação Oswaldo Cruz em relação a essa variante da Covid-19? Então, nós temos ainda, algumas lacunas de conhecimento, mas nós temos alguns dados que são bastante promissores. Em primeiro lugar, vou explicar o que são essas variantes de preocupação. A gente tem, os vírus, eles vão incorporando muitas mutações durante a sua replicação. Já existem mais de uma dezena de milhares de mutações que já foram descritas em processos de avaliação do genoma desses vírus. Mas nós temos algumas dessas mutações que elas são de preocupação, como a gente chama. A primeira que apareceu foi na Inglaterra, que teve mais ou menos esse comportamento que você mostrou. Num período muito rápido, a maioria das pessoas que foram testadas estavam com essa nova variante. Então, pela avaliação genética, você tem condições de avaliar quando foi detectada pela primeira vez e quanto tempo ela demorou para se espalhar na população. E essas variantes são chamadas variantes de preocupação. Além da inglesa, nós tivemos a variante da África do Sul e agora temos a brasileira. Nós já tínhamos mostrado que em Manaus, em menos de um mês, 80% das amostras eram da variante de preocupação. E publicamos aí no começo da semana passada, em nosso boletim, também uma avaliação similar a essa que foi publicada nessa semana em São Paulo, mas nós fizemos a avaliação de mais de 1.000 amostras espalhadas em 8 estados do Brasil, e mostramos que a variante estava presente em todos os estados e em 6 dos 8 estados já era a variante mais prevalente. Então, realmente, nós temos essa variante de preocupação. Nós temos algumas informações importantes. Primeiro, em relação à efetividade da nossa vacina, saiu um estudo muito importante aí sobre a efetividade, não é mais eficácia. A efetividade é dentro do mundo real, da vacina na Escócia e depois no Reino Unido. E o que se mostrou, então, avaliando toda a população da Escócia, que é uma população pequena em comparação ao Brasil, 5 algo, eu não me lembro agora o número exatamente, mas de toda a população, 20% dessa população foi vacinada, com 2 vacinas que estão sendo utilizadas no Reino Unido, a vacina da Pfizer e a vacina da AstraZeneca. E dos 8.000 casos de internação hospitalar durante esse período, e esse período já é da variante inglesa, nós tivemos apenas 54 casos de pessoas vacinadas. Então, vacina é muito eficaz para evitar hospitalização. No caso dessa efetividade, a vacina da AstraZeneca foi ainda mais eficaz do que a própria vacina da Pfizer. O índice de efetividade foi 94% para a vacina que vai ser produzida na Fiocruz, enquanto que a da Pfizer foi 84% nessa efetividade hospitalar. E mais do que isso, ela protegeu muito rápido. Já na primeira semana, 70% das pessoas que tomaram a nossa vacina já tiveram essa proteção muito mais rápido do que as pessoas que tomaram outra vacina. Por que essas características? Porque essas novas vacinas, a gente está vivenciando agora uma revolução na maneira de produzir vacinas, As vacinas tradicionais, elas eram muito boas em promover uma importante resposta, que são os anticorpos contra os agentes patogênicos. No caso aqui, para simplificar, anticorpos contra o vírus, Então, você coloca uma defesa que vai, então, combater o vírus diretamente. As novas vacinas, elas não apresentam os antígenos do vírus, que são capazes de desenvolver essa defesa. Elas colocam informação genética que vai fazer que as nossas células produzam esses antígenos. Então, isso é capaz de promover essa mesma resposta da produção de anticorpos, que é muito importante, mas uma outra resposta que também é muito importante, que dificilmente a gente tinha com as vacinas tradicionais, a capacidade da nossa resposta celular destruir as células que estão infectadas.
porque a produção dos antígenos nas nossas células, ela imita muito bem a infecção de um vírus nas nossas células. Então, essa resposta celular, eu acho que é a grande diferença dessas novas vacinas genéticas, que é o caso das vacinas de RNA e é o caso das vacinas de vetor viral. O que saiu semana passada é que essa resposta celular, ela é muito pouco afetada pelas 3 variantes. Isso foi um dado publicado semana passada, um estudo feito na Califórnia. Isso é muito, muito importante, porque nesse caso mostra que essa importante resposta não é afetada por essas variantes. E a gente já tem dados preliminares que mostram que a variante inglesa não foi afetada, que a variante inglesa, tanto com a vacina AstraZeneca testada na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, a vacina da Moderna e da Pfizer também tiveram sendo menos afetadas. Por outro lado, a variante da África do Sul, ela deu uma preocupação maior, os dados mostram que você tem a perda de uma eficácia nos estudos preliminares. No nosso caso, nós ainda estamos finalizando esses estudos em parceria com a Universidade de Oxford. E os dados preliminares têm indicado que a gente tem um comportamento muito parecido com a variante inglesa, né? Existe, sim, um desvio da resposta de anticorpos, né, que não é a única em relação às variantes, mas ele é muito pequeno. E a gente tem o dado de efetividade da Inglaterra mostrando que essas variantes foram muito bem combatidas pela vacina. Então, e quando que os estudos vão ser divulgados e concluídos, doutor Marco? Os artigos já estão em publicação, eles devem sair aí nos próximos dias, né? Uma parte desses estudos que eu citei aqui já estão publicados. Eu acho que a gente tem que manter o nível de preocupação e vigilância genômica, mas os dados até o momento não indicam que a gente tenha uma situação grave em relação à falta de funcionamento das vacinas. Muito bem. E se vocês me permitirem, eu gostaria só de colocar uma questão adicional. Nós estamos enfrentando um novo vírus, então o nosso sistema imune, ele é, como a gente chama, ingênuo em relação a esse vírus, ele não conhecia ele ainda. A partir do momento que a gente vai ter uma primeira vacina, mesmo que o vírus mute, a gente já tem um nível basal de resposta que evita que a gente tenha uma doença tão grave. Isso acontece, por exemplo, com as variantes de influenza. Quando chegou o H1N1, nós não tínhamos um nível de resposta. Hoje em dia, o H1N1 não faz o impacto que teve em 2009. Então, isso também é uma coisa importante que a gente tem que saber, que nós vamos, com a vacinação, mesmo que não elimine totalmente, nós vamos deixar de ser ingênuos, digamos assim, e vai vamos ser mais competentes. E vai impedir que a doença desenvolva formas mais graves naqueles que forem contaminados. É isso, de forma resumida, né? Vai diminuir bastante a probabilidade de uma doença grave, porque a gente vai ter um nível de resposta basal. Ainda temos que tomar os cuidados, mas temos essa expectativa. Muito bom. Conversamos com o vice-presidente da Fiocruz, Marco Krieger, aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, muito obrigado mais uma vez por essa entrevista. Bom trabalho, até uma próxima. Muito obrigado. Em nome da Fundação Oswaldo Cruz, agradeço aí a disposição de vocês em ouvir esses esclarecimentos e nos colocamos à disposição aí para eventuais esclarecimentos adicionais. Rede Bandeirantes de Rádio.